São pessoas que levantam no dia de manhã e perguntam para o Google e para o AI como que a vida tem que ser naquele dia. Quais são os planos de hoje? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer hoje? E a pessoa se relaciona ali e pergunta como é que eu faço para ser feliz? Perguntando para uma inteligência artificial que é criada para confundir a sua cabeça. Tudo aquilo que você está colocando na internet sobre você vai ser usado contra você. Glória a Deus. Aleluia. Vocês podem se assentar. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Bem-vindos à casa do Senhor. Que bom que você está aqui hoje, nessa noite. Que bom que você veio aqui. Dá uma olhada para o irmão que está no seu lado e dá um sorriso para ele. Fala, que bom que você veio na casa do Senhor. Que bom é te ver aqui mais uma vez. Que bom é celebrar contigo aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer nesta noite. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. I want to thank our brothers and sisters from our morning service. Thank you for being here. We love you guys. You're family. Thank you so much. We are one church. Nós somos uma igreja que ama a Deus e ama você. Nós amamos a sua vida. Porque Deus tem algo especial para você. Cada um de nós temos um propósito especial por Deus. Então quero agradecer a tua presença, aqueles que estão conosco online. Se você é a primeira vez que está aqui, seja bem-vindo à casa do Senhor. Bem-vindos à Essence Church. Nós amamos a Deus e não se preocupe com aquilo que está acontecendo no seu mundo. Porque Deus tem Ele nas mãos. Você pode estar passando por momentos difíceis. Ou você pode estar em momentos alegres. Tem os dois lados. Mas nosso Deus é o mesmo. O Deus não muda e nunca mudará. Amém? Então creia que Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da vida. Alguns de nós celebramos mais um ano de vida, né? Estamos felizes. Alguns já estamos em momentos de celebração com vitórias na vida. Talvez você está passando uma dificuldade. Talvez você está passando por um deserto neste momento. Mas Deus não muda. Nunca mudará. As coisas que acontecem com você faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Creia. Creia que Ele está no controle de todas as coisas. Algumas portas se abrem, outras se fecham. Mas todas elas fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Hoje é um dia de celebração, nós vamos celebrar o batismo de algumas pessoas que declararam como um ato de fé. Eles vão estar fazendo esse ato publicamente hoje. Uma decisão que é tomada de você dar esse passo de fé. O batismo é uma decisão muito profunda para o crente, para aquele que segue a Jesus, e você fazer-o publicamente, né, na frente de família, de irmãos, amigos. É um ato profético, porque você está fazendo e declarando para o mundo que você é de Cristo. Amém? Então nós estamos felizes porque isso vai acontecer hoje com algumas pessoas. E temos alguns momentos felizes que nós vamos fazer, mas eu quero fazer uma coisa em especial. Nós temos visto, e não sei se você está acompanhando, mas se não está acompanhando, você precisa acompanhar o que está acontecendo em Israel hoje. Nesses últimos dias que passaram, nesses últimos meses, nesses últimos anos, Israel está em conflito. E a palavra de Deus do Salmo 122 fala, orai pela paz de Jerusalém. Sabe por quê? Porque há uma promessa sobre aquela nação. A promessa que Deus deu para Abraão, antes de tudo começar. E Deus fala para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós como cristãos, como seguidores de Cristo, como os adoradores do Deus eterno, o Deus triuno, devemos sempre orar pela nação de Israel. Porque se você não ora, você não receberá a bênção eterna do Senhor. É uma promessa que foi dada para Abraão.
E essa promessa existe até hoje. Nós vemos que tantos conflitos que Israel já passou, um país tão pequeno, e às vezes é impossível ver como é que Deus protege aquela nação. Né? Eu sei que existem anjos sobre Israel. É um negócio tão lindo, porque nós sabemos que Deus protege Israel. E eles têm aliados, sim, os Estados Unidos é um dos aliados, mas é Deus que protege. Só que a terra está em conflito, pessoas estão morrendo inocentemente, famílias estão sendo destruídas. E quando Davi pede orai pela paz de Israel, é exatamente isso, é esse conflito que está acontecendo lá, e pessoas estão perdendo a vida. E nós sabemos que isso precisa acontecer para que o fim chegue, e nós estamos caminhando para esse fim. Então você precisa acompanhar, porque tudo que acontece em Israel é o relógio de Deus. Tudo. O relógio de Deus está em Israel. Se acontece lá, você pode ter certeza que está na Bíblia. E são promessas, profecias e coisas que têm que acontecer para que Jesus possa voltar. Só que não fica esperando, não tem muito que acontecer ainda. Tem. O terceiro templo tem que ser construído, a gente sabe disso. Mas sabe de uma coisa, Jesus pode voltar para você hoje. Você está preparado? Talvez você não possa ver Jesus descer nas nuvens, como Ele falou que viria. Mas você pode fechar o olho e Ele aparecer para você num momento assim. Você está preparado para isso? Como é que está o seu coração hoje? Prepara-te. Prepara a sua família. As coisas estão acontecendo muito rápido. Jesus fala em Mateus 24 que quando a gente começar a ver esses sinais que já estão acontecendo, quando a gente estava crescendo, eu lembro, bem pequenininho, né? A gente ouvia meus pais pregando, os pastores pregando, Jesus está voltando. Muitos de nós, já com uma certa idade, lembra também quando era pequenininho, né? Jesus vai voltar, Ele está chegando mesmo. Só que a gente via que naquele tempo, as coisas que aconteciam no mundo, os desastres naturais, as guerras, o tempo era espaçado. Tinha um tempo, demorava muitas coisas a acontecer. Se você vê hoje os conflitos, os desastres naturais, as guerras, elas acontecem uma atrás da outra. Já não tem espaço. E Jesus falou, quando você começar a ver esses sinais, o tempo das coisas, elas vão encurtando, você pode ter certeza que Ele está na porta. Então nós vamos tomar esse momento agora em orar por Israel. Porque é um mandamento bíblico. Amém? Você crê nisso? Então vamos tomar esse momento, abaixe sua cabeça, faça essa oração, ora pela paz, pelos governadores, pelos presidentes, pessoas envolvidas, os países envolvidos. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço por esse momento que estamos aqui na tua casa hoje. Pai, queremos levantar a nação de Israel até a Ti. Pai, as pessoas que estão ali envolvidas nesses conflitos, famílias, vidas que estão perdendo as vidas por causa do conflito. O Pai, nós te pedimos que haja paz naquele lugar, que haja paz no mundo. Pai, proteja aquela nação, proteja todos os cristãos no mundo, aonde eles estiverem, Senhor. Que o Senhor possa fazer acontecer aquilo que Tu tens no controle das Tuas mãos. Pai, nós te pedimos que haja paz, toca no coração dos presidentes, dos governos, dos países que estão envolvidos nesse conflito, Senhor, para que haja um cessar-fogo. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos que a Tua paz reine naquele lugar, mas que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você está feliz com Jesus hoje? Deus está aqui neste lugar. Amém? Eu gostaria de fazer algo especial agora. Antes da gente entrar na palavra, tem algo especial que eu quero fazer. E é muito feliz para mim quando eu tenho a oportunidade de fazer isso. E nós vamos estar apresentando uma candidata ao ministério agora. E eu gostaria de chamar ela aqui na frente, Maiara dos Santos.
fica aqui. Mayara e James são um presente de Deus para nós, para essa casa, para essa família. E nós queremos hoje fazer esse ato, né, de te apresentar como uma candidata ao ministério. A Mayara, eu conheci ela mais ou menos 1 ano e meio atrás. E Deus tem falado ao coração dela. Deus tem colocado projetos no seu coração. E ela veio para mim e ela expôs esse desejo de seguir uma caminhada ministerial, algo que Deus colocou no coração dela. Não é de agora, mas há muito tempo atrás, né, Deus já falou ao seu coração. Você tem promessas de Deus. E esse ato hoje é o início de uma caminhada com Cristo, onde Deus vai te preparar, Deus vai te separar, Deus vai te capacitar, Deus vai te equipar com todos os dons espirituais que Ele precisa colocar em você, para que você possa continuar a fazer aquilo que você já começou, mas agora com uma autoridade espiritual maior. Deus tem um plano na terra e Ele chama pessoas específicas para isso. Não são todos que têm esse chamado. E é um privilégio quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo e você fala, sim, eis-me aqui. Mas às vezes esse eis-me aqui é difícil. Há um peso nas costas. Há um peso porque é uma responsabilidade, não só tua, mas da família. James, você é um homem de Deus e você tem andado ao lado da sua esposa, você tem acompanhado aquilo que Deus tem feito na vida dela, e aí você é aquela torre forte que ela precisa ter. Quando as coisas começarem a balançar, ela precisa agarrar no seu braço e falar, opa, e agora? Mas há uma promessa sobre a vida de vocês, e Deus sempre estará ao seu lado. Tenha certeza disso. Mesmo quando as coisas parecem estar contrárias, olha os seus olhos em Cristo, e você vai ver aquilo que Ele vai revelar para você. Muitas pessoas não vão entender, e não precisam entender, porque o negócio de Deus é com você, e o propósito dEle é para você. Há pessoas que vão participar dessa caminhada, outros não. Há pessoas que Deus vai colocar do seu lado, e algumas Ele vai retirar do seu lado, para que você possa entender o caminho do Senhor. Amém? Então, como igreja, como ministro do Senhor, eu tenho algumas perguntas para fazer para você, para que a igreja possa escutar também. E a primeira dela é, Maia, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? E oferece para servir como candidata local ao ministério na Igreja Metodista Livre, Essence Church? Reconhecendo que ser candidato local ao ministério nessa congregação é um passo importante na confirmação do chamado de Deus em sua vida. Você promete diligentemente procurar a vontade de Deus para a sua vida através da oração e do estudo da Bíblia? Essa pergunta aqui é boa. Você procurará e aceitará a orientação do seu pastor e da junta administrativa local para atingir essas metas? Amém. Vocês escutaram, né? Eu precisava ouvir isso. Não. Maia, você é alguém especial para Deus e para nós também. Vem cá, pastor. E nós vamos estar impondo as mãos sobre você hoje, assim como diz a palavra de Deus. Quero ler aqui rapidamente 2 Timóteo 1, 6 e 7. Paulo fala assim para Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que já existe em ti, pela imposição das mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
porque já existe o dom de Deus na sua vida. Então nós simplesmente iremos confirmar esse dom que Deus já te deu, como um passo de fé, como um passo para você começar essa caminhada ministerial com Cristo. E a sua igreja e nós estaremos com você, caminhando, te ajudando, ensinando, cuidando e aprendendo com você também. Porque isso faz parte daquilo que Deus tem. Tem coisas que Deus tem para você que nós não temos. E quando uma família se junta, como um corpo se junta, há vários dons. E quando Deus une o corpo dele, maravilhas acontecem. Amém? Então eu gostaria que você se ajoelhasse aqui. Eu sei que há pastores na casa. Eu gostaria que viesse aqui para que nós possamos impor as mãos juntos. Se há algum pastor aqui na casa, pastora Lourdes, venha. Para que nós possamos estar, pastora Socorro, e vamos estar juntos, como um ato profético, separando a Maia para o ministério que Cristo está colocando nela. Amém? Você crê nisso, igreja? Você poderia também levantar as suas mãos em direção a ela, e nós vamos estar orando. Pastora Sheila, vem cá. Pastora Mili, cadê a pastora Mili? Está com as crianças? Amém. Vamos todos. Coloca a mão sobre ela. Pai, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Maiara nas tuas mãos. Pai, assim como ela declara com a sua fé, que ela quer te servir, que ela te ama, e que ela se apresenta hoje, Pai, como uma soldada de fé, que está disposta a te servir de uma maneira mais profunda. Pai, que ela está disposta a receber tudo aquilo que o Senhor tem para ela, todos os dons espirituais, a capacitação, Pai, com o fogo de Deus, possa habitar sobre ela a partir deste momento, ó Pai, que ela possa entender qual é o propósito dela nos caminhos que o Senhor tem preparado. Ó Pai, como ministros do Senhor, nós abençoamos a vida da Maiara, Senhor, em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, com todas as capacitações que vêm de Ti, Pai, em nome de Jesus, nós impomos as mãos sobre ela, que não haja, Papai, nenhum temor no coração, que não haja nenhuma dúvida, mas que ela possa estar disposta a seguir com fé, com amor, com moderação, com coragem, Pai, aquilo que o Senhor já determinou e já colocou na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, reveste a tua filha com uma unção fresca, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 glórias a Deus. Vou explicar. Abençoe. Te amamos a sua vida. Deus está contigo. E nós estamos aqui juntos também para seguir contigo esse caminho. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Esse passo é um passo quando alguém deseja, caminhar no ministério. Então esse é o primeiro passo. A pessoa fala com o pastor e o pastor então começa uma jornada com a pessoa. E o primeiro passo é esse, é ser apresentado para a igreja como um candidato ao ministério. E ela começará então essa jornada ministerial, formando o caráter dela, formando a pessoa dela,
para ser um pastor futuro. Amém? Então, aquilo que vocês veem e vocês verão na Maia é um momento especial para ela. Ajudem-a em oração. Amém? Ela vai estar sendo separada, equipada, protegida por Deus para fazer o exercício de um pastor. Amém? E eu muito feliz em poder andar com ela nessa caminhada. Amém? Vocês estão felizes com Deus? Amém. Também estou muito feliz pelo dia de hoje. Feliz porque você está aqui para participar desses momentos felizes com Deus. E é de muita alegria estar aqui falando contigo hoje. E eu gostaria que você não prestasse atenção naquilo que vos fala, mas ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo, para que Ele possa então entrar no íntimo do seu ser e você ouvir aquilo que você veio aqui buscar. Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei qual é o problema, ou qual é a vitória que você está vivendo, mas Deus sabe de todas as coisas. E a palavra dEle é que fala. O Espírito Santo do Senhor é que revela. E eu, como instrumento do Senhor, simplesmente estou aqui disposto a ser um instrumento para ser usado na mão do Senhor. Amém? Amém? Amém. Hoje nós vamos celebrar essa jornada notável do batismo. E sabe, uma das coisas que ainda eu não fiz, mas eu vou começar a fazer hoje. Algumas pessoas foram preparadas para o batismo. Mas sabe, há coisas que só o Espírito Santo faz. E eu não quero entrar na frente do Espírito. Então, se durante a mensagem você sentir que você também quer tomar esse passo de fé e ser batizado, tenha certeza que nós vamos te levar ao tanque também. Amém? Porque é o Espírito Santo que faz. E quem sou eu para impedir um chamado do Senhor para a sua vida, para dar esse passo de fé? Amém? Então eu senti de falar isso e eu quero deixar você bem à vontade. Se você ainda não é batizado nas águas e o Espírito Santo for revelando coisas para você e você sentir aquele desejo ardente de também querer descer as águas, a gente tem uma camiseta para você também. Se não tiver, entra do jeito que você está também e vai ser muito bom participar e celebrar com você deste momento. Amém? Quando você mergulha nas águas do batismo, você não está só mergulhando em águas, é um oceano ilimitado do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Fala essas palavras comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Eu desejo ansioso de ouvir as tuas vozes. Amém. Sabe, quando João Batista, Deus preparou João para começar o caminho que Jesus viria para continuar. E João, por nome de João Batista, um nome bem específico, porque ele fazia batismo. Ele era preparado para batizar as pessoas nas águas. E João Batista o sermão dele tinha 3 pontos somente, os mesmos, sempre. Se arrependa, volte para Deus e se batize. Só isso. Se arrependa dos seus pecados, deixa de lado a vida que você vivia, volta para Deus porque Ele quer receber você e toma a decisão de se batizar. E João Batista batizava muitas pessoas e teve um certo dia Jesus se preparando para começar o ministério dele, chega nessa fila. João Batista estava batizando as pessoas e Jesus chega com alguns de seus discípulos e ele fala, eu também quero. E João Batista olha para Jesus, ele sabe quem Jesus é e ele vê, porque há uma promessa que João sabia que quando ele visse o Cordeiro de Cristo chegar até ele iria saber quem ele era. Só que João Batista fala, Senhor, mas eu não sou nem digno de desatar a sua sandália, quanto mais batizar.
Eu que preciso ser batizado. Mas Jesus entendia que era um propósito de Deus para que aquilo fosse também feito. Porque Jesus, tudo que ele fez e falou, ele fazia com exemplos. Porque ele deixou um exemplo para nós, para seguir. Amém? Então eu quero ler com você Mateus 28, 19, um texto bem conhecido. Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Você que tem a sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Se você não tem, acompanhe ela no texto. Amém? Mateus 28, versículo 19 e 20. A grande comissão de Jesus. E ele fala assim, versículo 18 começa, e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele fala, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja só, Jesus dá uma ordem, ele não faz um pedido, ele dá uma ordenança para nós. E ele fala, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus dá uma ordem e um ensino. Ensina e batiza. Esse batismo é realmente o batismo nas águas. Porque Jesus sabia que quando ele desse a ordem, ele teria que já ter feito para que ele deixasse o exemplo de Deus para a terra, para você e para mim. Você lembra no momento quando você, que já é batizado, já foi batizado nas águas, tomou a decisão? Aquele momento tão lindo que você teve essa experiência de ser batizado nas águas, talvez na praia, num rio, numa lagoa, numa piscina. Lembra? Aquele momento tão lindo que você experimentou essa decisão e fez-a publicamente. Esse momento algumas pessoas vão experimentar hoje. E como igreja nós vamos experimentar com elas também para celebrar, porque é um mandamento de Jesus para nós. Nós devemos ser batizados. Agora você me pergunta, pastor, eu preciso ser batizado para ser salvo? Eu pergunto para você, precisa? Vocês têm certeza daquilo que você fala ou não tem? Vocês creem em Jesus? Jesus existe? Então vou perguntar de novo. Você tem que ter fé naquilo que você crê. Você precisa ser batizado nas águas para ser salvo? Agora ficou meio a meio. Agora mexeu com a cabeça, né? E agora? A resposta é não. Não preciso ser batizado nas águas para ser salvo, porque a Bíblia diz que quando você declara com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Quando você aceita Jesus, Ele vem morar no seu coração, seus pecados são perdoados e você entra para a família de Cristo. Agora, o batismo é um mandamento para continuar a sua salvação. É uma jornada de fé, e aí ele é importante porque é como se fosse um selo para chegar ao destino final. É um plano completo do Senhor para a sua vida. Então, por quê? Sabe quando você vai casar com alguém, você tem a pessoa que você ama, você tem um relacionamento, você começa a namorar, e aí você, o homem ou a mulher pede em casamento, certo? Há um compromisso. Agora, como é que você faz para que esse voto se torne realidade para as pessoas que estão ao seu redor? Tem o ato do casamento. Por quê? Porque você publicamente fala que essa pessoa que está com você é um. E aí você coloca um anel. O anel é um resultado de um compromisso que você tem com aquela pessoa. É um símbolo que você fala. Quando você vê um anel no dedo de uma pessoa, você sabe que aquela pessoa tem um compromisso com alguém. Esse anel representa a minha esposa. Eu tenho uma mulher que eu amo e eu fiz um compromisso com ela de amá-la até que a morte nos separe. O batismo é exatamente esse simbolismo de Deus e você fazer um pacto.
que você fala, eu sou o teu Deus, e tu és meu. E o batismo é como se fosse um símbolo, agora todos veem que você publicamente serve a um Deus. E esse ato, então, ele confirma a sua salvação. Vocês estão comigo? Atos 22:16, eu vou falar alguns pontos rapidamente. As águas da redenção, em Atos 22:16, fala assim, ó, e agora, por que você espera? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. 1 Pedro 3:21 fala, o batismo que corresponde a isso, agora vos salva, não como a remoção da sujeira do seu corpo, mas como uma indagação de boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo não é para que os seus pecados vão ficar na água, não. Simbolicamente, você pode até ver isso como esse ato, porque você vai estar morrendo para o mundo e ressuscitando com Cristo. Esse ato é exatamente isso que tem que significar para você. É uma mudança de vida, o velho vai ficar lá. E quando você se levanta, é como você está ressuscitando agora com Cristo. A morte para o pecado e a vida com Cristo. As águas da redenção. Você está sendo redimido por Deus. Você e a sua casa. Volta-se para Deus, toma uma atitude, se mergulha nas águas, é batizado, para que você possa então falar para o mundo todo. Porque muitas pessoas estão vendo isso hoje. Muitos familiares e amigos vão ver a sua decisão. E agora você vai viver uma vida não sozinha, mas com Cristo. Porque Cristo está contigo. E nós temos família e pessoas para ajudar a você nessa caminhada de fé. Como igreja, nós somos unidos como um corpo de Cristo e a gente não pode deixar que pessoas se percam sem oferecê-la a oportunidade de chegar até Cristo. E o batismo faz com que isso seja confirmado. Você mergulha repentinamente, é uma imersão. O batismo é como se fosse você submergir num profundo do Senhor, para que você possa ser redimido com aquilo que Ele está fazendo para você. É uma declaração pública de uma nova associação. Agora você pertence à família de Cristo, com associação. Agora você usa o anel de Deus. Agora você tem um selo. O selo que o mundo vê, você é luz e sal da terra. Você, quando você aceita Jesus, não pode viver como você vivia antes. Não tem como. A não ser que você é convencido. Sabe que existe o convertido e o convencido. O convencido é aquele que acha que aceitou Jesus, acha que se converteu e vive a vida como ele quer. Então, um dia ele vai na igreja, um dia ele serve, um dia ele ora, um dia ele canta, um dia ele dizima, um dia ele faz tudo o que tem que fazer. No outro dia ele já esqueceu quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o irmão. Porque ele vive uma vida como se não fosse convertido. A conversão ela é uma total depravação para o pecado e uma vida com uma nova associação. Você se converte a algo diferente. Não pode converter a mesma coisa. E tem muitas pessoas que são convencidas, elas falam que são, mas não são. E vivem uma vida demoníaca, incrédula, associando com o pecado, associando com o mundo. O chamado Maria vai com as outras, porque tem uma turma de pessoas aqui reunida e estão ali falando besteira e bebendo, se embriagando, usando droga, e você está ali no meio como se você fosse um convertido. Como? Você é um convencido. E o problema é que as pessoas agora olham para você e falam, mas ele não serve a Jesus? Ele não é crente? Que imagem você está refletindo? O que você acha? Não de uma conversão profunda, mas um convencimento daquilo que você acha que é correto. E nós devemos entender que a conversão
ela precisa ser total. É deixar o velho homem, deixar as coisas do passado, deixar os maus hábitos e viver com Cristo. Agora, sabe que a misericórdia de Deus é tão boa porque nós somos maus. O nosso coração é mau. A gente tem uma natureza pecaminosa por culpa do Adão e Eva. Eles não entenderam, desobedeceram, o pecado entrou no mundo, e a partir desse momento, o natural foi corrompido. E a Bíblia fala em João 3, que se você não aceita Jesus, você não anda com Jesus, você já está condenado, porque a sua natureza, ela é pecaminosa. O mal já está em você, mas nós precisamos ter a redenção de Cristo, porque é isso que nos converge, que nos converte a algo novo. Agora você muda, você já não é o mesmo, agora as suas atitudes são diferentes, e você tem isso, que o chamado de João Batista para todas as pessoas, o mandamento de Jesus para a humanidade, do arrependimento para uma preparação para entrar no céu. Por isso eu perguntei, será que você está preparado mesmo para entrar no céu hoje? Se Deus voltar para ti hoje? Sabe, ninguém quer morrer aqui. Alguém quer morrer? Levanta a mão aí. Ninguém quer. Agora, você quer ir para o céu? Levanta a mão, você quer ir para o céu? Tem alguns que não levantaram, nós vamos orar por você no final. Porque o morrer é exatamente isso, é entrar no céu. Agora, a vida tem dois problemas, sempre. Você tem dois problemas para se preocupar. E você está bem fisicamente e de repente você tem um problema de ficar doente ou não. Porque se você fica doente, você tem dois problemas para se preocupar. Se você vai ficar bem, se você vai sarar daquela situação, daquela enfermidade, ou não. Se você não sarar daquela dificuldade, daquela enfermidade, você tem dois problemas para se preocupar. Se aquela enfermidade vai te levar à morte ou não. Se essa enfermidade te levar à morte, você tem dois problemas para se preocupar. Se a morte, você está preparado para entrar no céu com Jesus, ou você não está preparado e você vai para o inferno. E aí, se você não está preparado e provavelmente não segue a Cristo, e você é convencido que você é crente, mas você não tem uma conversão profunda, você tem dois problemas para se preocupar. Se no inferno, porque o inferno é permanente, igual ao céu. Você não vai lá e volta, não. E o problema é, será que você vai ser recebido pelo diabo logo já na porta? Ou você está preparado para quando a sua vida expirar, você tenha a total certeza para a porta que você vai entrar? E as águas da redenção é exatamente isso. É você se redimir e ter uma conversão profunda para que você possa andar uma vida com Cristo. Agora, é fácil viver uma vida com Cristo todos os dias? Não. Porque tem dia que nem eu não quero orar. Normal, eu sou uma pessoa igual você. Tem dia que eu levanto, nem a Bíblia eu não quero ler. Mas aí eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu tenho que lembrar que eu sou totalmente dependente dEle. E eu não vivo a vida só eu vivo com Ele. Então eu ando com Ele aonde eu vou. E aí eu me arrependo de não ter tido a vontade e passo um momento com Ele. Agora, fácil não é ter uma vida de oração, ter uma vida de fé, buscar a Cristo, ter uma dependência, mas é totalmente possível, porque você tem a decisão, é você que toma a decisão. Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e falar, hoje você vai ler a Bíblia, senão o bicho pega. É assim que funciona? Não.
Você levanta o dia e você decide como que vai ser o seu dia. Ele pode ser bom ou ruim. O mundo está tão caótico que é melhor, se já está caótico com Ele, imagina sem Ele. Já se imaginou sem Cristo? Por favor, não se imagine. Porque o problema é sério. Mas imagine se você sempre andando com Cristo, mesmo que você está longe, lembra do que João pregava, dá um U-turn, volta. E Ele vai estar com os braços abertos para te receber. Porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai gracioso, Ele é um Pai misericordioso, e Ele vai estar de braços abertos para receber você. Amém? Ponto número 2, batismo é um sinal que mostra crescer com resiliência. O que é resiliente? É você seguir em frente sem pedir arrego. Sabe que numa luta de boxe, sabe que o boxeador não pode jogar a toalha. Tem hora que dá até vontade. Você olha, o cara está apanhando tanto. Fala, cara, joga a toalha logo. Mas quem que joga a toalha? É o treinador. Ou então, se ele é nocauteado, o juiz tem que intervir para acabar a luta. Como é que é a sua vida quando você é maltratado pelo diabo? Será que você joga a toalha de uma vez? Você teve um probleminha, entra numa crise, você já se desespera, você entra em depressão e com ansiedade, você joga a toalha logo, sem saber que Cristo está ali te esperando, você só levantar a mão e falar, Senhor, me ajuda. Porque é isso que você precisa saber, é entender que o diabo sim vai querer te atrapalhar na sua jornada com ele, porque é isso que ele quer, matar, destruir, roubar a sua paz. Mas não deixe que isso aconteça. Ressuscitando do batismo, você levantar com ele é uma nova vida e resiliência. Você tem que ter fé e saber ser forte em momentos difíceis. Quantos de vocês já passaram tantos problemas na vida, que se fosse ver, você nem era para estar vivo hoje? Mas você é um milagre de Deus, e você está aqui porque você é um milagre, e Deus tem um propósito para você em vida, porque as pessoas que te conhecem, elas são até encorajadas pela sua própria vida, aquilo que você reflete, o amor, a alegria de viver, a alegria de vencer, e as pessoas olham para você e falam, como? É simples. Eu tenho Jesus no coração, eu sigo ao Deus dos deuses, o Deus triuno, o Deus altíssimo, o Deus criador do céu e da terra, e essa resiliência está em você. Romanos 6,4 fala, fomos, pois, sepultados com Ele na morte por meio do batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ponto 3, eu já estou caminhando para o final. Encharcado em propósito divino. Quando você é batizado, você entra nas águas, você mergulha, você está sendo encharcado com a graça e misericórdia de Deus para você. Sabe, a gente passa muito tempo chateado com pessoas, angustiado, bravo, irritado. E às vezes alguma pessoa fez algo para você, ela te ofendeu e você passa um tempão bravo com essa pessoa, chateada, e ela está do outro lado lá, ixi, nem está nem aí. E você perde tanto tempo bravo, irritado, estressado, e a pessoa está lá, não está nem aí. Sabe, Jeremias 29:11, Deus fala assim para nós, eu sei os planos que eu tenho para você. Não são planos de morte, não são planos de destruição, mas são planos que vai te fazer novo, plano que vai fazer você prosperar, vai te dar um futuro, uma esperança nele. Esses são os planos e propósitos de vida para você. Então para de perder tempo com coisas que não valem a pena. E procura entender os planos de Jesus para a sua vida. Efésios 2:10 fala, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo,
para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus está preparando o mundo para o final. Sabe, você precisa estar prestando atenção no que está acontecendo. O mundo está indo para o final. E hoje nós somos influenciados, essa geração é influenciada pela internet, pela inteligência artificial. Sabe, muitas pessoas hoje, e é tão terrível isso, muitas pessoas se relacionam com a inteligência artificial e não com pessoas. São pessoas que levantam no dia de manhã e perguntam para o Google e para o AI como que a vida tem que ser naquele dia. Quais são os planos de hoje? O que está acontecendo? O que eu tenho que fazer hoje? E a pessoa se relaciona ali e pergunta como é que eu faço para ser feliz? Perguntando para uma inteligência artificial que é criada para confundir a sua cabeça. Tudo aquilo que você está colocando na internet sobre você vai ser usado contra você. Perguntas que você faz, referências que você tem, que vão te fazer influenciar para o mal. E muitas pessoas nem imaginam que isso está causando um dano sobre você. Você está ficando um pouquinho fora de si. Porque a referência tem que ser isso aqui, ó. A palavra de Deus. Se está aqui, amém. Se não está, corta. E nós temos andado nesses caminhos, e tantas vezes você está conversando com alguém sobre alguma coisa que você quer comprar, sobre um lugar que você quer ir, e de repente você abre o seu telefone, na sua rede social, o que está lá? Aquilo que você falou. Opções de compra daquele item que você quer, lugares de viagem que você falou, eu estava tão querendo ir para Bahamas, de repente tem um monte de opção, é cruzeiro, é resort, é um monte de coisa que aparece na sua cara, você nem colocou lá. O que isso é? Influência. Porque sabe o que acontece? Você acaba fazendo uma daquelas opções. Ou você compra, você pesquisa, e aquilo vai tomando informações suas. Sabe, muitas coisas que você pergunta para a inteligência artificial, até momentos difíceis para você procurar uma referência, e ela está te dando algo, e o problema é que nós acreditamos no que a inteligência artificial fala. Você não tem nem o tempo de falar, peraí, deixa eu ver se está nesse bate com o que a Bíblia fala. Deixa eu ver se tem algum versículo que dá uma referência naquilo que a Bíblia está me ensinando, na palavra de Jesus para mim. E aí o doutor Google, né? Até coisas de doença, você procura no Google, e aquilo que ele fala, opa, é isso aí. Você vai lá e compra aquele remédio que o Google falou. Cara, que doideira. O mundo está virando de avesso. Quando nós éramos pequenos, não tinha isso. A gente ia na Bíblia orar. Quando você tinha um problema, não era a internet que você ia primeiro, não. Você ia para o chão, para o joelho, para a Bíblia, para orar. Meus pais, quantas vezes eu vi meu pai orando por situações impossíveis. Lendo a Bíblia, sentando a gente na sala de casa. E orando conosco, e lendo a Bíblia, inculcando realmente a palavra de Deus na minha cabeça. Para que eu pudesse ter uma fundação, um fundamento, uma base bíblica, que sim, a internet é boa, a inteligência artificial, ele te ajuda, ele te capacita, ele minimiza o seu trabalho, quando você sabe usar adequadamente. Mas cuidado com seus filhos, que tem muitos pais que nem olham o telefone dos seus filhos, e eles estão no quarto, fechados por horas, e você nem sabe com quem eles estão falando, e você nem sabe o que eles estão procurando, e muitas das vezes eles até apagam o histórico para você não saber, você nem olha. Que referência, que influência você deixa essa geração ser ensinada? Cuidado, pais e mães. O mundo está chegando, e eu estou preparando uma mensagem sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos, porque a inteligência artificial tem muito a ver com o anticristo. O mundo está digitalizando totalmente. Você nem carteira mais você usa, dinheiro às vezes, porque o cartão de crédito, sua informação está tudo no telefone. Você vai comprar algum lugar, você só tapa o seu telefone, e isso paga.
Como que a pessoa sabe que é você? Porque há um propósito de controle. Você vai viajar, aeroporto, cruzeiro, qualquer coisa que você vai fazer, hoje é reconhecimento facial. Todas as informações estão sendo digitalizadas. Agora eu te pergunto, quando o anticristo surgir na terra, o que você acha que ele vai usar para influenciar o mundo? Presta atenção no que eu estou falando. O âmbito digital. Há um versículo na Bíblia, em Apocalipse 13, que quando o anticristo estiver na terra, 3 anos e meio de paz, ele vai ser uma pessoa influente, um político, vai saber falar muito bem, vai trazer paz ao mundo. Ele vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar para ele e vão querer segui-lo, porque ele vai ter o mundo no controle das suas mãos. Hoje, o que tem o controle nas mãos? É o âmbito digital. É simplesmente eles dão um apagão. Você vive sem telefone? Você fica desesperado, né? O que você vai fazer quando tiver um apagão de uma semana? Muitos de nós trabalhamos com a internet, né, em e-mails, planejamento, faz parte da nossa vida e é muito bom. Não estou falando que é ruim, não. É muito bom quando você usa adequadamente. Mas o que você vai fazer quando o mundo depender de algo e já não existir mais? Será que você tem isso aqui na sua cabeça e no seu coração? Salmo 119, 9 fala assim: de que maneira pode o homem, o mancebo, viver uma vida sem pecado? Versículo 10 fala: guardando a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a influência. Será que você está sendo encharcado com um propósito divino? Ou você está deixando que a inteligência artificial tome conta da sua vida, decida coisas para você? Cara, é tão sério que eu estou falando, presta atenção nisso. Tem decisões, e você sabe, porque você já fez isso. Eu também já. Só que aí eu vou na referência. Você toma decisões baseado no que a inteligência artificial te fala. O que o Google te fala. E aí você toma a decisão. Baseado naquilo. Ele está dando um direcionamento para você e você vai lá. Se quer comprar alguma coisa, você procura lá onde que tem um preço melhor. Ele vai te dar aonde ele quer que você vai. Até o GPS hoje, basicamente, a gente se perde rapidinho. Mas aí você põe no GPS, o GPS te leva até lá. Mas você tem certeza que nesse caminho que o GPS vai te dar, não vai ter um acidente lá na frente? Você tem certeza, você confia tanto, que você sabe que ele vai te levar no destino final. E se não for? Você vai mesmo assim? Cuidado com a influência. As coisas do mundo estão sendo usadas sim para nos ajudar. Nossos filhos hoje, e não sei se isso é mal ou é ruim, porque quando a gente ia na escola, quando eu tinha que resolver algum problema, matemática, ou ciências, era tudo no papel, né? Lembra? Você tinha que usar a sua cabeça para pensar, para resolver. Hoje, nossa geração, meus filhos, dependem muito daqui, ó. Eles resolvem problemas conforme o digital. É difícil você ver um jovem pensando, dá um papel, um coisa de matemática para ele, um essay para ele fazer, ver se ele faz sozinho. Não faz. Tudo é influência. Agora, será que essa influência também faz parte da influência que o mundo instala neles? Será que essa influência também faz parte da sua vida? Será que você toma decisões baseadas no propósito de Deus para a sua vida? O livro de Provérbios, escrito pelo maior sábio do mundo, tem tudo o que você precisa para viver uma vida com um propósito. Provérbios de vida. Coisas que você pode e não deve fazer. E eu estou aqui hoje como ministro do Senhor, te fazendo refletir aonde o mundo está indo. Decisões que nós tomamos hoje pode determinar o seu
futuro. Decisões que você ensina aos seus filhos hoje pode determinar o futuro deles. Tem muitas pessoas hoje que vivem uma vida dependente do âmbito digital e não do âmbito sobrenatural. A Bíblia nos conecta com um propósito maior, de viver uma vida com Cristo. Eu espero que você possa ir para casa com isso na cabeça, de refletir como é que está a sua vida. Quais as influências que estão fazendo parte da sua vida? Quais são as decisões que você toma baseado naquilo que a Bíblia nos ensina? Efésios 2:10, e eu vou fechar com isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí você tem que ter um efeito cascata, onde as coisas que você faz ajudam as outras pessoas a seguir. A reflexão de quem você é vai determinar o futuro de muitas pessoas. Você sabia disso? Porque elas estão vendo como que você age, como é que você fala, o que você faz em momentos difíceis. Tem pessoas que estão no mundo, que não lerão a Bíblia. Elas vão ler você. E como que elas lêem você em momentos difíceis? Como que elas reagem em situações que talvez quando você reage é totalmente o contrário de como a Bíblia ensina. Momentos de crise, você corre e se esconde. Onde nós temos que se posicionar, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas deu um espírito de coragem, de se posicionar em situações que vai revelar quem Cristo é em ti, e as pessoas verão a luz que brilha em você, e você andará com um propósito, para mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. Ninguém é perfeito. O único perfeito se chamou Jesus Cristo. Mas nós podemos ser semelhantes a Ele. Ser manso, humilde, procurar sempre estar em relacionamento com o Pai, ler a Bíblia, leia a Bíblia. Eu vou ler só um versículo, porque o Espírito Santo está mandando eu ler. Apocalipse 1. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Isso é Jesus falando. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia e guarda tudo o que está escrito. Você só vai saber a verdade quando você ler a verdade. Você só vai saber aquilo que Deus está falando quando você abrir a palavra dele e não o âmbito digital. Use para o bem, não para influenciar ou determinar decisões da sua vida. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Feche teus olhos e nós vamos nos preparar para a celebração agora. Senhor meu Deus, meu Pai. Pai, queremos ser influenciados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber revelação Tua, queremos ler a Tua palavra, para que possamos ser capacitados, ensinados, estruturados com aquilo que Tu és, a verdade, o caminho e a vida. Pai, nos ensina, nos ajude a sermos melhores,
a refletirmos a nossa vida, a preparar a nossa família, preparar a nossa mente, preparar o nosso coração para aquilo que há de vir. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor está aqui neste lugar. Ó Pai, nesses momentos agora que vamos celebrar com as pessoas que tomaram essa decisão, queremos entregar o nosso melhor. Tu estás aqui neste lugar. Espírito Santo, move entre nós. Espírito Santo, fala conosco. Continua tocando os corações, para que possamos tomar decisões baseadas na Tua palavra, na verdade de quem Tu és. Nós cremos que Tu és a cura, nós declaramos quem Tu és, nós declaramos que Tu és a vida, e o futuro está em Tuas mãos. Espírito Santo, toma conta deste lugar. Nós entregamos o louvor, a honra e a glória somente para Ti. Em nome de Jesus, continua preparando nosso coração para entrarmos em momentos para adorar com essas pessoas que tomaram a decisão. Em nome de Jesus. Amém.